Você tem medo de palhaços? Talvez, depois de ouvir essa história, seu medo aumente ainda mais. Neste vídeo de hoje, no Lendas Macabras Oficial, vamos mergulhar em uma história assustadora, baseada em fatos reais, sobre um palhaço assassino que espalhou pânico e terror por onde passava. O que começou como simples aparições estranhas, logo se transformou em um pesadelo mortal que deixou toda uma cidade em choque e desespero. Prepare-se para conhecer uma das histórias mais macabras e perturbadoras que você já ouviu. Relatos de pessoas que viveram esse terror de perto e carregam cicatrizes profundas até os dias de hoje. Se você gosta de histórias sobrenaturais e de mistérios sombrios, já se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma nova história arrepiante. Era uma daquelas noites de agosto em que o calor sufocante te faz suar, mesmo com as janelas abertas. Eu estava sozinho em casa, tentando encontrar algum consolo no silêncio absoluto da madrugada. Morar no interior sempre teve seus prós e contras. A tranquilidade era bem-vinda, mas o isolamento era a parte assustadora. A cidade era pequena e o entretenimento se resumia a um bar decadente, uma sorveteria e o campo aberto além das últimas casas, onde as crianças costumavam brincar durante o dia. Mas naquela noite, o vento trazia algo mais pesado, um presságio que me deixava inquieto. Por volta da meia-noite, quando estava prestes a apagar as luzes e me deitar, ouvi um som que fez meu coração pular. Era uma risada, mas não qualquer risada, uma gargalhada profunda, como se alguém estivesse se divertindo às minhas custas. Olhei pela janela, tentando encontrar a fonte do som, mas tudo o que vi foi a rua vazia. Ignorei, convencido de que era só minha mente pregando peças, e fui para a cama. Mal tinha fechado os olhos quando ouvi de novo, dessa vez mais alta, mais próxima. Levantei, abri a janela com cuidado, e foi aí que o vi pela primeira vez. Abaixo do poste de luz, parado na calçada em frente à minha casa, estava um palhaço. A visão era tão surreal que por um segundo pensei estar sonhando. Ele era alto, com um terno esfarrapado de cores desbotadas, e o que mais chamava a atenção era o sorriso exagerado pintado no rosto, destacando-se em meio à maquiagem grotesca. Seus olhos, entretanto, estavam vazios, duas órbitas escuras que pareciam atravessar a alma de quem ousasse encará-los. Ele não se mexia, apenas me olhava, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Fechei as cortinas de repente, com o coração batendo acelerado. Deve ser algum maluco querendo pregar peças, pensei. Mas por mais que tentasse me acalmar, algo naquele olhar me perturbava profundamente. Passei a noite em claro, espreitando de tempos em tempos pela janela para me certificar de que ele havia ido embora. De fato, quando o dia começou a clarear, ele se foi, deixando apenas o rastro de medo que plantara em mim. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que tinha visto. Contei para alguns amigos que riram, achando que era exagero meu. Deve ser alguém tentando viralizar um vídeo no YouTube, disseram, como se isso fosse aliviar a tensão. Mas eu sabia que não era isso. Havia algo muito mais sinistro naquela figura, algo que me fez trancar todas as portas e janelas, mesmo durante o dia. O palhaço voltou a aparecer nas noites seguintes, sempre em lugares inesperados. Uma noite o vi parado na esquina do mercado, encarando as câmeras de segurança, como se soubesse exatamente onde elas estavam. No outro dia, uma vizinha o viu no quintal de casa, apenas parado ao lado da árvore, observando as janelas do segundo andar. As histórias começaram a se espalhar pela cidade, e o que antes parecia uma piada de mau gosto, logo se tornou um pesadelo coletivo. Um vídeo surgiu nas redes sociais, gravado por um garoto que morava algumas ruas abaixo da minha. Nele, o palhaço aparecia na frente de sua casa, parado, imóvel, enquanto o menino narrava nervosamente. "Olha isso, cara. É o mesmo que o Pedro viu. Esse cara tá doente." O vídeo terminava abruptamente quando o palhaço virou a cabeça e olhou diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmado. A gravação viralizou, mas não como um desafio divertido. As pessoas comentavam sobre o medo que sentiam ao assistir, como se a própria imagem carregasse algo sombrio. Uma noite, fui acordado por batidas na janela. Levantei em pânico e lá estava ele, mais perto do que nunca, com os olhos escuros fixos em mim. Dessa vez ele começou a bater na janela, um som ritmado e incessante que ecoava pelo quarto. Recuei sem coragem de me aproximar. As batidas pararam por um instante, e ele ergueu a mão lentamente, fazendo um gesto para que eu me aproximasse, mas eu não consegui.
Fiquei ali, paralisado, até que ele se cansou e simplesmente se afastou, desaparecendo na escuridão. No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço. Um garoto havia desaparecido durante a madrugada. As câmeras de segurança capturaram um vulto alto e familiar do lado de fora da casa dele. Mas, como sempre, o rosto estava fora do alcance das câmeras. Não demorou muito para que todos ligassem os pontos. O palhaço era o principal suspeito. A polícia foi acionada e as buscas começaram imediatamente. Helicópteros sobrevoaram a cidade, enquanto equipes varriam as áreas próximas ao campo aberto, onde muitos diziam ter visto o palhaço pela última vez. Mas, como em um jogo macabro, ele parecia sempre estar um passo à frente. Naquela noite, não consegui dormir. O medo não era mais só meu, ele havia se espalhado por toda a cidade. E então, na calada da noite, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Olhe pela janela. Meu coração disparou e um calafrio percorreu minha espinha. Relutantemente fui até a janela e, mais uma vez, ele estava lá. Só que dessa vez ele não estava sozinho. Ao seu lado estava o garoto desaparecido, com os olhos vidrados e um sorriso estranho, como se estivesse sob algum tipo de transe. O palhaço segurava sua mão, balançando suavemente, como se fossem velhos amigos. Eu queria gritar, chamar alguém, fazer qualquer coisa, mas minha voz parecia ter sumido. Eu apenas observei, impotente, enquanto o palhaço me encarava. Lentamente, ele ergueu o dedo aos lábios, fazendo um sinal de silêncio, antes de se virar e desaparecer junto com o garoto na escuridão. Depois daquela noite, as aparições do palhaço se tornaram cada vez mais raras, mas o medo continuava. A cidade nunca foi a mesma. As crianças não brincavam mais na rua, e as lojas começaram a fechar mais cedo. Havia um clima de desconfiança no ar, como se todos esperassem o próximo movimento do palhaço. Uma tarde, enquanto tentava encontrar alguma paz no velho bar da cidade, um homem estranho se sentou ao meu lado. Ele usava um chapéu que escondia metade do rosto e parecia ter vivido mais do que qualquer um naquela cidade. Sem cerimônias, ele me disse: "Você já viu o palhaço, não é?" Assenti, surpreso. Ele não é apenas uma pessoa, ele é um símbolo. Sempre aparece onde há medo, onde as pessoas se sentem vulneráveis. Não é sobre ele, é sobre o que ele representa. Saí dali sem conseguir responder, as palavras do homem ecoando na minha mente. Voltei para casa, tentando processar tudo aquilo, mas uma sensação estranha me consumia, como se algo estivesse prestes a acontecer. À meia-noite em ponto, meu celular vibrou de novo. A mesma mensagem: olhe pela janela. Mas desta vez não havia nada lá fora, apenas a escuridão e o som do vento soprando. Afastei-me da janela, mas o pânico permaneceu. Tranquei todas as portas, apaguei as luzes e me escondi no quarto. Mas mesmo ali, eu sabia que não estava sozinho. O palhaço pode ter desaparecido, mas o medo que ele plantou nunca se foi. Ele estava em cada sombra, em cada barulho suspeito, nas risadas que surgiam do nada. Ele não precisava estar fisicamente presente para continuar assombrando. Ele se tornou parte da cidade, parte de mim. Naquela última noite, quando fechei os olhos, jurei que o ouvi novamente. A mesma risada distante, mas inconfundível. Abri os olhos, olhei ao redor, mas nada estava fora do lugar. Só que o medo, aquele medo que ele tinha trazido, estava lá para ficar. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos aterrorizantes como esse, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, o medo é nosso fiel companheiro, e cada nova história traz um pouco mais de suspense e calafrios.